Olá, amigos. Estamos iniciando mais um programa AFPESP na TV. E tem em sua grade de programação muitas atrações, entrevistas, reportagens especiais, dicas culinárias, informações sobre educação e cultura e muito mais. Nós vamos fazer um breve intervalo e vamos em seguida trazer o nosso entrevistado do programa de hoje. Nos próximos minutos, você vai acompanhar uma entrevista especial do presidente Antônio Carlos Duarte Moreira com o presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, Gustavo Mesquita. Sua posse na ADPESP foi neste ano de 2018 e tem pela frente um grande desafio de comandar essa importante entidade de classe nos próximos 3 anos, com reivindicações históricas dos delegados, como na questão da infraestrutura de trabalho e dos salários. Dr. Gustavo atuou no Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa, junto à Divisão Antissequestro, sendo um dos principais especialistas em segurança pública do Estado. Aproveite mais essa entrevista do programa AFPESP na TV. Hoje nós recebemos com muita honra o Dr. Gustavo Mesquita Galvão Bueno, da nossa querida entidade dos delegados de polícia. Eu digo querida porque nós temos muitos amigos da polícia e são delegados, isso nos honra muito. Para nós da AFPESP, a associação Coirmã, porque temos em nossos quadros associativos, como eu disse, muitos associados delegados de polícia, que são, aliás, num almoço... Eu próprio. É você próprio, né? Recentemente. Eu estive lá num almoço na ADPESP e fiquei surpreso porque muitos dos componentes da diretoria são também nossos associados, o que muito nos honra. Viu, doutor Gustavo? Honra é recíproca. Então tá bom. Doutor Gustavo, eu vou entrar com um assunto meio polêmico, hein? É o seguinte, essa propalada intenção de levar a polícia, né, os delegados de polícia para o âmbito da Secretaria da Justiça. Isso é ruim? É bom? Ou vocês são favoráveis ou contrários? Pois bem, doutor Duarte, antes de mais nada, obrigado pelo convite, pela oportunidade, uma prazer honra é poder nosso. estar aqui. Bom, nós vemos essa mudança com bons olhos. Por quê? A Polícia Civil é a polícia judiciária, de acordo com a sua atribuição constitucional, lá no artigo 144 da Constituição Federal. A Polícia Civil tem a atribuição de polícia judiciária, ou seja, ela investiga os crimes, ela reúne um conjunto probatório para fornecer à justiça elementos para o processo criminal ou até mesmo o não processo quando aquela investigação resultar na inocência do acusado. Então a Polícia Civil, veja que ela é um braço do Poder Judiciário. E muito além de fazer parte do sistema de segurança pública, a Polícia Civil é a porta de entrada do sistema de justiça criminal. O ideal seria que a Polícia Civil estivesse até mesmo no Poder Judiciário, livre de ingerências políticas, influências políticas que fazem muito mal à Polícia Judiciária. Mas essa passagem, esse deslocamento inicial para a Secretaria de Justiça, que é a secretaria que faz a interlocução com os demais membros desse sistema de justiça criminal, com a Defensoria, com o Ministério Público e o próprio Poder Judiciário, isso já seria um grande avanço em termos institucionais, resultando em melhorias para a população, né? Outra questão que seria favorável é uma melhor gestão de recursos. Hoje os recursos destinados à Polícia Civil estão de certa forma, misturados dentro da Secretaria de Segurança Pública. Isso dificulta a gestão dos recursos. O melhor planejamento de ação também, uma liberdade de ação, autonomia de ação. Hoje, por exemplo, temos também um critério de aferir a produtividade da Polícia Civil por meio de flagrantes, por exemplo, ou apreensões de drogas, que são elementos, são critérios afetos à polícia ostensiva, à polícia militar, e não a Polícia Civil. Isso ocorre por essa confusão, às vezes, de atribuições, esse conflito de atribuições. Então, se a gente tivesse uma pasta própria, teríamos possibilidade de melhor gerir os nossos recursos
e os nossos planejamentos, as nossas ações de forma mais apropriada aos nossos objetivos, às nossas atribuições legais. Uma pergunta ainda pertinente à primeira pergunta que eu lhe fiz. E qual é o grau de aprovação dessa possível mudança da Polícia Civil para a Secretaria da Justiça? Você tem a aprovação na entidade? Pois bem, inicialmente os colegas em geral dentro da Polícia Civil ficaram um pouco ressabiados, naturalmente, como toda mudança às vezes gera algum temor, né? Mas eu creio que com o passar do tempo e com as nossas justificativas, os nossos argumentos, eu digo, pelo menos em relação aos delegados, o convencimento foi geral. Fizemos uma assembleia lá em que tivemos praticamente a unanimidade, apenas um voto contra, e também, posteriormente, o próprio Conselho da Polícia Civil, que é composto pelos delegados diretores que dirigem a Polícia Civil, também se manifestou favorável à mudança. E é necessário dizer também, essa mudança ela não se refere a um pedido dos delegados desta ou de outra determinada categoria, e tampouco é um desejo corporativista, né? Porque não estamos vislumbrando aí um ganho de categoria, estamos vislumbrando um ganho institucional, que quem ganha no final é a sociedade. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos em seguida. Olá, você está assistindo o programa de televisão da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, o AFEPESP na TV. A AFEPESP é a maior entidade geral de servidores públicos da América Latina. Fundada em 1931, com o objetivo de congregar os servidores públicos e seus familiares. A nossa grade de programação inclui reportagens e entrevistas exclusivas abordando temas de interesse dos servidores públicos e outros gerais. Continue conosco! A AFEPESP produz informação de qualidade com responsabilidade e credibilidade. Nós estamos apresentando o Dr. Gustavo Mesquita, presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, no nosso programa AFEPESP na TV. Vamos agora a uma coisinha meio delicada. Existem muitas vagas a serem preenchidas em diversas carreiras policiais no Estado de São Paulo, e se não são preenchidas, qual é o motivo? O governo é que represa essas vagas ou os baixos salários inibem o ingresso à carreira policial? Perfeito. Eu creio que as duas coisas, doutor. Mais de 12 mil policiais civis que estariam previstos, de acordo com o cronograma do Estado de São Paulo, que são cargos previstos, criados e que não foram preenchidos dentro das diversas carreiras policiais civis. Então, se a gente for imaginar que nesses últimos 20 anos, é um fato que a população paulista cresceu exponencialmente e esses cargos, que deveriam, em tese, até acompanhar o crescimento populacional, ao invés de acompanhar, eles diminuíram. Os cargos não foram preenchidos. Então, a gente pede que se reponham esses cargos. E dia a dia a Polícia Civil perde funcionários por diversos motivos. Pelo regime de trabalho hoje, que por conta da falta de funcionários faz com que o policial civil tenha um regime extenuante de trabalho. Os baixos salários, a baixa remuneração, que é um fato também. Hoje, a título de exemplo, o delegado de polícia do Estado de São Paulo recebe o pior salário da federação, né? Então, isso faz, sem dúvida, com que a Polícia Civil, dia a dia, perca funcionários, perca bons funcionários, policiais vocacionados. E mais, o Estado gasta na formação e na seleção desses policiais. E amanhã perde esses policiais para outros estados e para outras carreiras. Recentemente, na Assembleia Legislativa de São Paulo, foi aprovada aí a PEC do subteto. Então, desse jeito, não beneficia os delegados tendo subteto, porque não chega a atingir infelizmente, nem o subteto. O percentual de delegados que chegam no teto é muito pequeno, talvez não chegue a 10%. Né? É uma medida importante porque é uma medida de justiça. Os delegados com 20, 30 anos de carreira, né, que chegam no teto e às vezes poderiam aumentar seus vencimentos, por exemplo, dando aula como professores na academia de polícia. Existem casos em que eles são obrigados a devolver para o Estado aquele valor que seria de direito porque esbarraria no teto. Então, hoje, com a aprovação da PEC, isso não vai ocorrer mais. É uma medida importante, mas que, infelizmente, atinge uma pequena parcela dos delegados que fizeram jus a isso, né? Porque são delegados, em sua grande maioria, com bastante tempo de carreira,
e com diversos benefícios acumulados pela carreira. Doutor Gustavo Mesquita, quais são os outros projetos que interessam aos delegados de polícia e que estão tramitando no âmbito da Câmara Federal, Senado e na Assembleia Legislativa de São Paulo, que estão sendo acompanhados pela Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo? Perfeito. Temos alguns. Aqui no Estado de São Paulo, na Assembleia Legislativa, temos recentemente a PEC 3 de 2018, que fala da equiparação dos vencimentos dos delegados de polícia aos vencimentos dos defensores. Seria uma medida de justiça também. A carreira de delegados de polícia dentro do Estado de São Paulo ela foi erigida oficialmente à categoria de carreira jurídica por uma emenda constitucional. Então, estamos esculpidos na Constituição Federal enquanto carreira jurídica. Então, o que a gente pede é que nós tenhamos vencimentos de acordo, compatíveis com as demais carreiras jurídicas. Temos uma PEC também do deputado delegado Olim, que promove alguma reforma dentro da nossa lei orgânica, que está muito ultrapassada, precisa realmente de uma reforma, e essa PEC traz algumas medidas pontuais muito interessantes no sentido de trazer maior autonomia à Polícia Judiciária, como, por exemplo, a eleição do delegado-geral por lista tríplice, que é uma maneira de mitigar essa ingerência nefasta do Poder Executivo dentro da Polícia Civil. Então seria uma medida muito importante que a Polícia Civil, a Polícia Judiciária, ela precisa ter autonomia, ela precisa ter independência, justamente para que possa investigar quem quer que seja, independentemente do cargo ou da posição social. Bom, eu gostaria agora de saber das ações da Associação dos Delegados de Polícia. O que é a associação? O que ela oferece ao seu associado? Pois bem, a associação ela tem um objetivo misto, né, dentro dos seus objetivos. Um deles é ser um clube de serviços e benefícios, prover ao associado recreação, lazer, planos de saúde. Então temos 8 colônias de férias, temos na nossa sede o nosso restaurante, barbearia. E, além disso, temos a função também de representar a classe, de fazer a representação da categoria perante os poderes públicos, perante a sociedade, e reivindicar os direitos não só da categoria, como da instituição policial civil. Então, é uma função mista, né, eu diria. Foi muito agradável ouvir o presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, Gustavo Mesquita Galvão Bueno. Foi um prazer. Prazer, uma honra. E voltaremos em outra oportunidade Sempre aí para falarmos sobre a Polícia Civil. Um abraço prazer a todos, viu? Muito obrigado e continue com a AFPESP na TV com a sua grade de programação. As frutas produzidas nos países tropicais são famosas em todo o planeta, na culinária ou até mesmo na produção cultural. O Brasil ainda é um país muito conhecido por suas frutas e nos dias atuais exporta grande parte da produção para a Europa e a Ásia. A biodiversidade brasileira tem uma ampla variedade de espécies. Algumas são consumidas regionalmente, como guavira ou pequi, frutas do cerrado. Recentemente, a estudante de publicidade Liz de Sá participou de um vídeo da empresa Tastimad, adivinhando as frutas em um teste às cegas, que rendeu mais de 1 milhão de visualizações. Ai, meu Deus, eu não posso desapontar as pessoas. Acerola, é cupuaçu? É a temoia. É siriguela? A pitaia. Nossa, eu já sei pelo cheiro essa. Ai, jatobá, não é? Sempre que for esse de teste cego, me chama. Não, gente, tem muita fruta que eu não conheço. Pois é, as frutas são paixões antigas dos brasileiros. A equipe do AFPESP na TV embarcou no universo dos produtores de frutas e mel que você vai curtir a partir de agora em passeio da Coordenadoria de Turismo. A viagem tem início na sede social e segue para os pequenos sítios das cidades de Itatiba, Itupeva e Jundiaí. Tem gosto de melão. Não é da família do melão? Jamelão. É, jamelão! Olá! Hoje vamos conhecer o passeio Circuito das Frutas, organizado pela Coordenadoria de Turismo, que revela grandes surpresas.
Nossa primeira parada foi aqui, no sítio São José, em Itatiba, quando Roberto Ferrari nos recebeu e falou sobre agricultura familiar. O turismo rural é muito interessante. Nós conseguimos chegar próximo ao consumidor e mostrar para eles o que é a nossa realidade do dia a dia. Como é que nós produzimos nossas frutas, a técnica que nós usamos e principalmente a pessoa ter o contato com as frutas. Em determinadas situações a gente faz o colhe-pague, né? Que é um atrativo muito grande, nem todas as frutas dá para fazer isso, e vendemos as nossas frutas direto para o consumidor. E algumas excedentes de nossas frutas, como goiaba, às vezes a jabuticaba, nós fazemos nossos licores e nossas geleias, né? E nossas compotas, dependendo da fruta. Isso agrega valor para a gente. Hoje o turismo é responsável por em torno de 20% a 25% no orçamento do sítio São José. As primeiras frutas foram uva e caqui, mas com o passar do tempo e mudanças econômicas surgiram outras plantações, como goiabas, morangos e pitaias. O associado Alan de Mello comentou sobre a primeira experiência do passeio. Olha, gostei bastante do morango, da produção de morango, que é feita de forma horizontal sobre mesas. E o morango é muito gostoso, provei, tive a oportunidade de provar o morango. O passeio é muito interessante porque é algo natural de frutas, etc. Tal. Eu, como sou meio esportista também, etc. Tal, prefiro as coisas mais naturais e tudo mais. Então, nesse passeio, pude unir o útil ao agradável. Ainda no sítio São José, os associados participaram de uma degustação com frutas in natura e produtos derivados. Eu já sei, eu amo essa fruta. Tem vários nomes. Pode ser chamada de pitomba, ou olho de dragão, ou logan. A segunda atração do passeio foi a visita ao apiário Nona Emília em Itupeva, onde o grupo conheceu a produção do mel e ainda parou para almoçar. Você sabe a diferença da abelha sem ferrão e abelha com ferrão?
é que a abelha sem ferrão produz cerca de 1 kg de mel por colmeia e a abelha com ferrão produz cerca de 40 kg de mel por colmeia. Desta forma, a abelha mais produtiva é a com ferrão. No sítio Nona Emília, que é uma espécie de observatório natural das abelhas, os associados conhecem as flores que são procuradas pelas abelhas, porque cada espécie tem uma preferida. Aprendem sobre as origens das diferentes espécies, conhecem as colmeias e nossa apresentadora passou pelo teste das abelhas, que foram soltas juntos da colmeia junto ao grupo. O proprietário Admir Vanini explicou que a abelha pode voar muito longe, mas sempre volta para sua colmeia, onde vive com a rainha. Da primeira vez eu vim com o meu filho e nós gostamos bastante. Agora eu vim pela segunda vez porque é interessante, é uma coisa que traz só benefício para as pessoas e a gente passa para outras pessoas, por isso que eu vim. Tem pessoas amigas minhas que não conhecem, aí eu passo para elas. Antes do grupo seguir para a próxima atração do passeio, o proprietário do sítio mostra o processo final do mel, com a colocação dos favos em uma centrífuga para separar o produto, numa aula detalhada que deixa aquele aroma especial no ar. O último passeio do Circuito das Frutas foi na adega Santa Cecília, no bairro italiano Traviú, em Jundiaí. Na propriedade de Márcio Tancredi, os associados conhecem as plantações de uvas e o processamento para a produção de sucos e vinhos, e de uma deliciosa degustação de pastas e pães. A associada Marina Garrido Monteiro elogiou o circuito. Confira. Olha, adorei todos os lugares que nós passamos. Eu fiquei encantada como o Brasil está adiantado, São Paulo principalmente, né? Está adiantado nessa parte de vinícola, né? As uvas maravilhosas que estão começando agora a amadurecer, as pessoas gentilíssimas. Bom, o povo brasileiro é uma graça, ele é gentil, é amigo, é hospitaleiro, é tudo. Então, eu gostei demais. A turma do ônibus também, os meninos que nos atenderam, o motorista, vocês. Não, todo mundo. Olha, eu não tenho nada aqui de desmerecer. Foi tudo muito bom. O tempo também ajudou, esquentou, ficou gostoso, mas não ficou quente demais. O clima maravilhoso. O interior de São Paulo está lindo, as estradas maravilhosas. Quer dizer, olha, eu não tenho só falar coisa boa, né? Eu sou muito bem-humorada, é verdade, mas mesmo se eu estivesse de mau humor, eu ficaria bem-humorada, porque deu tudo certo. Nada deu errado. A comida é gostosa, a recepção de todos os lugares que nós fomos foi excelente. Então, se eu falar mal, tenho que morder a língua. Foi tudo maravilhoso, gostei demais.
Tanto que eu vou fazer mais 2 excursões com a turma. E estou achando maravilhoso, estou adorando, e se tiver mais eu vou. Ainda no fim do passeio, na degustação, registramos a alegria do grupo. Saúde! Se você quiser conhecer a programação da Coordenadoria do Turismo, acesse o site da AFEPESP. Obrigada e continue conosco! Olá! Hoje vamos preparar uma sobremesa típica francesa, um petit gâteau. Para isso vamos estar usando ovos, gemas, chocolate meio amargo, açúcar, manteiga e farinha. Modo de preparo. Em um bolzinho eu vou estar derretendo o chocolate e acrescentar a manteiga. Vou misturar bem. Em um outro bowl eu vou colocar ovos inteiros, misturar, colocar o açúcar, misturar novamente para não queimar o açúcar e depois eu vou colocar a farinha. Vou misturar mais um pouquinho e pronto. Feito isso, eu vou misturar aquele chocolate na gemada e aí eu vou misturar bem. Vou deixar descansar pelo menos uns 20 minutos essa mistura e aí eu vou começar a untar as minhas forminhas de petit gâteau, ela com manteiga e chocolate em pó. Depois desses 20 minutos de descanso, vou colocar esse creme nas forminhas e levar para assar. Enquanto o nosso bolinho está assando, vamos preparar uma calda de frutas vermelhas. Para isso eu vou precisar de amora, framboesa e morango, junto com açúcar. Vou levar tudo ao fogo e deixar ela ferver até engrossar um pouquinho. Finalizando, vamos servir o petit gâteau num prato, acompanhado da calda de frutas vermelhas e a bola de sorvete de creme. Acabamos de retirar o petit gâteau do forno, desenformamos, agora vamos colocar uma bola de sorvete e acompanhar com uma calda de frutas vermelhas. Vamos ver então o resultado final do petit gâteau. Pronto, pessoal. Temos aqui um perfeito petit gâteau. Bom apetite a todos e até semana que vem. Obrigado!